Você já teve um sonho tão vívido que parecia real? E se esse sonho, um pesadelo, começasse a te visitar quando você está acordado? Aquilo que eu vi ao fechar os olhos, de repente abriu os olhos para mim na realidade. Se você acha que seus pesadelos se tornam reais, comente desperto e me diga o que te assombra. E aí, desbravadores da mente e do inexplicável, sejam bem-vindos de volta aos Sussurros da Meia-Noite. Hoje, vou te levar para uma jornada aterrorizante para o lado mais sombrio da nossa própria consciência. Prepare-se para uma história que vai te fazer questionar cada imagem que sua mente cria e se o que acontece no seu sono pode, de fato, invadir a sua vida real. Há alguns meses, comecei a ter um pesadelo recorrente, sempre o mesmo cenário. Um corredor escuro e úmido, paredes de pedra, o chão de terra batida. No fim desse corredor havia uma porta de madeira antiga, pesada, com um brilho fraco e sinistro emanando das frestas. E sempre havia uma sombra parada ao lado da porta. Uma silhueta alta, esguia, com longos braços que pareciam se estender em minha direção. Eu podia sentir o olhar dela, mesmo sem ver seus olhos, e o frio que irradiava de sua presença. O pesadelo sempre terminava da mesma forma. A sombra se movia, estendia um braço e sussurrava algo em uma língua que eu não entendia, mas que soava como o mais puro terror. Eu acordava em pânico, suado, o coração disparado. No início eu tentava racionalizar. É só estresse, um sonho ruim, mas a frequência aumentou. Noites sem dormir se tornaram a norma e a exaustão começou a me consumir. A situação piorou quando os ecos do pesadelo começaram a vazar para a minha vida acordada. Primeiro eram pequenas coisas. Um cheiro peculiar de mofo e terra úmida em lugares onde não deveria haver. Uma sensação de frio repentino em ambientes aquecidos. Então comecei a ver sombras com o canto do olho, rápidas, que desapareciam quando eu olhava diretamente. Eram figuras que se pareciam com aquela sombra do meu sonho. Você vai descobrir como esses sinais se tornaram cada vez mais nítidos e aterrorizantes. Eu estava desesperado por respostas. Comecei a pesquisar sobre sonhos lúcidos perigosos e fenômenos relacionados. Descobri relatos de pessoas que, ao tentarem controlar seus pesadelos, abriram portas para algo muito pior. Eu me questionava se estava perdendo a sanidade, ou se algo realmente estava tentando me alcançar através dos meus sonhos. Uma noite, enquanto estava navegando em um fórum sobre experiências paranormais, a tela do meu computador piscou, e por um segundo, juro, que vi aquele corredor escuro, a porta e a silhueta me observando diretamente da minha tela. Os olhos da sombra brilhando com um verde fraco. Não era uma imagem, não era um vídeo. Foi como se o pesadelo tivesse se manifestado ali, na minha frente. O que eu via nos meus sonhos pretos estava deixando de ser apenas imaginação. Eu estava sendo caçado por algo que habitava minha mente e agora parecia ter encontrado um caminho para a realidade. Eu sabia que estava apenas no começo de uma luta contra algo que desafiava a própria sanidade. Na próxima parte, você vai descobrir como essa sombra começou a me seguir não apenas nos meus sonhos, mas em cada passo da minha vida acordada e o que eu fiz para tentar detê-la antes que fosse tarde demais. Na primeira parte da minha história, vocês descobriram como um pesadelo recorrente, com um corredor sombrio e uma figura misteriosa, começou a vazar para minha vida acordada. Cheiros, sombras e até um vislumbre da entidade na tela do meu computador me fizeram questionar a minha sanidade. O que eu via nos meus sonhos pretos estava deixando de ser imaginação. A partir daquele momento em que vi o corredor e a sombra na minha tela, a minha vida virou um inferno. As aparições no canto do olho se tornaram mais frequentes, mais nítidas. Eu via a silhueta no corredor de casa, na sombra da árvore lá fora e até por um milésimo de segundo, na minha própria janela do quarto, parada, me observando. Quando eu virava, não havia nada. O silêncio que a seguia era o mais perturbador de tudo. Comecei a sentir um frio inexplicável dentro de casa, mesmo com o aquecimento ligado. Objetos fora do lugar, portas que eu tinha certeza de ter fechado estavam abertas. E os sussurros. Os sussurros. Eles vinham da escuridão, da ventilação, das paredes. Uma língua incompreensível, mas com um tom que irradiava maldade e fome, exatamente como o sussurro que eu via em meu pesadelo recorrente. Tentar dormir era um terror. Eu passava as noites em vigília, com as luzes acesas, consumido pela exaustão e pela paranoia. Eu tentei compartilhar o que estava acontecendo. Contei a amigos, a familiares,
Eles me olhavam com pena, sugerindo estresse, ansiedade, talvez uma consulta médica. Você precisa descansar, João. Seus sonhos lúcidos perigosos estão te afetando, eles diziam, como se a simples ideia de que algo sobrenatural pudesse estar acontecendo fosse absurda. A incompreensão me isolou ainda mais. Eu estava sozinho nessa batalha. Desesperado, comecei uma pesquisa mais aprofundada. Mergulhei em relatos sobre criaturas noturnas, entidades que se alimentam do medo e histórias de pessoas que tiveram suas almas arrastadas para outras dimensões durante o sono. Eu precisava entender o que era aquela sombra, o que ela queria de mim. A cada artigo, a cada testemunho, a linha entre a loucura e a verdade parecia se desfazer. Eu comecei a entender que meus sonhos pretos se tornavam reais de uma forma que a ciência não podia explicar. Uma tarde, eu estava na cozinha preparando algo para comer. A casa estava em silêncio. De repente, a colher que eu usava caiu no chão com um estalo. No mesmo instante, a sombra estava ali. Não no canto do olho, não como um vulto. Ela estava parada no corredor que levava à sala. Uma figura alta, esguia, com os braços pendendo. Eu pude ver a textura escura, como uma fumaça densa que absorvia a luz. Ela não tinha rosto, mas eu sabia que estava me encarando. O frio que emanava dela era glacial e eu senti meus músculos congelarem. O cheiro de mofo e terra úmida se intensificou, preenchendo o ar. A sombra levantou lentamente um de seus longos braços. Não apontava para mim, mas para a porta da minha casa. A mesma porta que aparecia no meu pesadelo. Foi como um convite silencioso, mas aterrorizante, para que eu fosse até ela, para que eu abrisse aquele portal. Eu estava diante de algo que havia se libertado de meus sonhos e agora estava ali, na minha casa, esperando. Eu sabia que precisava fazer algo, ou seria arrastado para a escuridão que ela representava. A próxima parte dessa história vai te levar ao meu confronto com a sombra e à terrível descoberta sobre o que se escondia por trás daquela porta em meus sonhos. Prepare-se para desvendar o segredo de uma entidade que busca mais do que só assustar. Ela busca uma conexão, e eu estava prestes a entregar a ela exatamente o que ela queria. A sombra permaneceu ali por segundos que pareceram uma eternidade, seus braços estendidos em direção à porta. Então, com a mesma fluidez com que apareceu, ela se dissipou no ar, deixando para trás um frio intenso e um cheiro ainda mais forte de mofo e decomposição. Eu desabei no chão, a adrenalina correndo em minhas veias, meu corpo tremendo. Não havia mais como negar. O que me assombrava nos meus pesadelos se tornam reais. E essa porta, que antes era apenas uma imagem no meu sonho, agora era o foco da minha obsessão e do meu medo. Eu sabia que não podia fugir. Bloquear um mundo exterior não adiantaria. Aquilo vinha de dentro, dos meus próprios sonhos. A única forma de sobreviver era entender. Passei dias e noites em uma busca frenética, não mais por relatos de sonhos lúcidos perigosos ou de paranoia, mas por algo muito mais profundo. Lendas de entidades que se alimentam da consciência, rituais de passagem entre dimensões e, mais especificamente, símbolos e portas que serviam como portais. Minha casa se tornou meu bunker e minha pesquisa a única arma. Foi em um tomo antigo digitalizado, um manuscrito esquecido sobre folclore e rituais do sono, que encontrei uma pista aterrorizante. O livro descrevia uma entidade, conhecida por diferentes nomes em diversas culturas, que se manifestava em sonhos pretos recorrentes. Essa entidade não buscava simplesmente assustar, ela buscava estabelecer uma conexão, uma ponte psíquica com sua vítima. Uma vez que a conexão se tornasse forte o suficiente, a entidade usaria um portal onírico, muitas vezes representado como uma porta ou passagem no sonho, para se manifestar na realidade da vítima. Você vai descobrir a terrível finalidade dessa manifestação e o que essa entidade realmente queria. A pior parte? O livro falava sobre um ritual de convite involuntário. Ao tentar confrontar ou interagir repetidamente com o pesadelo, algo que eu havia feito exaustivamente em minhas tentativas de ter sonhos lúcidos perigosos, a vítima, sem saber, reforçava o portal, tornando-o cada vez mais real.
A porta do meu pesadelo, a que a sombra apontou, não era uma saída para mim, era a entrada para ela. A entidade agora não apenas me observava, ela me provocava. Pequenos objetos se moviam na casa, sussurros chamavam o meu nome de dentro das paredes e eu comecei a sentir uma pressão constante na nuca, como se algo estivesse constantemente respirando logo atrás de mim. Eu sabia que ela estava ganhando força, que a porta estava quase completamente aberta. No livro, havia um parágrafo final, quase apagado, sobre como selar o portal. Era um contra-ritual, complexo e perigoso, que exigia que a vítima confrontasse a entidade no limiar de sua própria mente, no ápice do pesadelo, e rompesse a conexão. Se falhasse, a entidade se manifestaria completamente e a vítima seria arrastada para onde os pesadelos nunca terminam. Aquela porta, no corredor da minha casa, parecia brilhar com uma luz fraca e esverdeada nos cantos, a mesma luz que eu vira nas frestas em meu sonho. O cheiro de mofo e terra era tão forte que me dava náuseas. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu precisava entrar naquele pesadelo mais uma vez, enfrentar a sombra no seu próprio domínio e tentar fechar a porta, ou seria o próximo a desaparecer para sempre no mundo dos sonhos pretos. Na próxima e última parte, você vai testemunhar a minha tentativa desesperada de selar o portal. Um confronto final que decidirá se eu escaparei do meu pesadelo ou se serei consumido por ele, tornando-me apenas mais uma vítima de uma entidade que borra a linha entre a mente e a realidade. A noite chegou, mais pesada do que qualquer outra. Eu me preparei como para uma batalha, embora soubesse que a luta seria travada na minha mente. A casa estava mergulhada em um silêncio opressor, com o cheiro de mofo e terra cada vez mais forte, emanando da porta do corredor, que agora parecia brilhar com a mesma luz esverdeada que eu via no meu pesadelo. Eu sabia que a entidade estava ali, esperando. Deitei-me na cama, com o livro antigo aberto ao meu lado. Respirei fundo, tentando clarear a mente e me forcei a entrar no estado limiar, entre o sono e a vigília, exatamente como o contra-ritual instruía. Não era para fugir, mas para entrar de forma consciente. Lentamente, a realidade começou a se distorcer. Meu quarto se dissolveu e eu me vi de pé, mais uma vez, no corredor escuro e úmido dos meus sonhos pretos. A porta, no fim do corredor, estava ali, pulsando com a luz esverdeada, e ao lado dela, a sombra, mais alta, mais densa, mais intimidatória do que nunca. Senti um pânico avassalador, mas desta vez eu não fugi, eu tinha um objetivo. A entidade começou a se mover, deslizando silenciosamente em minha direção, seus longos braços estendidos. Os sussurros em uma língua incompreensível se tornaram um coro ensurdecedor perfurando minha mente. Era uma cacofonia de vozes, lamentos e, para meu horror, eu reconheci algumas delas como vozes de pessoas que eu sabia que haviam desaparecido em outros relatos de pesadelos se tornam reais. Eu me lembrei das instruções do contra-ritual. Era uma batalha de vontades. Eu não podia ter medo. Concentrei toda a minha energia e visualizei uma parede de luz branca e pura, a essência da minha própria consciência e da minha recusa em ser arrastado. Quando a sombra estava a poucos metros de mim, pronta para me envolver, eu gritei, com toda a força que tinha, uma única palavra: não! A palavra ecoou pelo corredor do pesadelo. A sombra parou abruptamente. Os sussurros cessaram. Por um instante, houve um silêncio absoluto. Então, a sombra se contorceu, como se estivesse em agonia, e um grito, que não era humano, rasgou o ar. A luz esverdeada da porta piscou freneticamente e a própria estrutura do corredor começou a tremer, a desmoronar. A sombra começou a se desfazer, sendo puxada de volta para a porta, que parecia engoli-la. A porta se fechou com um estrondo final que ecoou tanto no meu sonho quanto na minha mente. Acordei em minha cama, ofegante, ensopado de suor. A casa estava em silêncio. O cheiro de mofo e terra havia desaparecido. Levantei-me e fui até o corredor. A porta estava lá, normal. Não havia luz esverdeada, nem cheiro, nem sensação de frio. A casa estava em paz. Eu sobrevivi.
mas pesadelos se tornaram reais. Deixaram sua marca. Desde aquela noite, durmo com a luz acesa, e a ideia de sonhar lucidamente me aterroriza. A linha entre a mente e a realidade, para mim, nunca mais foi a mesma. Aprendi que há portas em nossas mentes que nunca deveriam ser abertas e que alguns pesadelos são mais do que apenas sonhos. Eles são convites para a escuridão. Essa foi a minha história sobre a batalha na fronteira da mente. Uma experiência que me ensinou que o terror não está apenas nas sombras, mas também nas profundezas da nossa própria consciência. Se você se atreveria a lutar contra um pesadelo que se tornou real, deixe seu like e inscreva-se no canal Sussurros da Meia-Noite para não perder nenhuma de nossas próximas investigações. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo mistério da mente ou do universo surgir. E agora, me diga nos comentários, você já sentiu que seus sonhos podiam invadir a sua realidade? Sua aventura na escuridão te espera.